Você já percebeu como tem gente que acredita que basta sair do Brasil que a vida muda como num passe de mágica? É como se o visto americano fosse uma varinha de condão, e Miami, a terra prometida. Mas e se eu te disser que tem gente que construiu tudo por lá, casa, carreira, até família, e, de uma hora para outra, teve que voltar para o Brasil sem nem poder empacotar o café favorito? Pois é, nem todo green card é blindado contra as reviravoltas da vida. E foi justamente sob a política de extradição do excêntrico presidente Donald Trump, nome fictício, mas com ecos bem reais, que tudo virou do avesso. Neste episódio do canal Contos Inspirados nos Salmos, você vai conhecer uma história que mistura sucesso internacional, perseguição, fé inabalável e uma virada de tirar o fôlego. Uma narrativa que nos lembra que, mesmo quando tudo parece ruir, há um Deus que estende suas asas como abrigo. O conteúdo que você vai assistir agora não é baseado em fatos reais, mas foi gerado com o apoio da inteligência artificial para provocar reflexões positivas, despertar histórias inspiradoras e deixar aquele empurrãozinho que só bons contos de superação e fé sabem dar. Então, se você já sentiu que o mundo virou contra você, que foi jogado para escanteio mesmo depois de dar o sangue, prepare-se. O que vem por aí pode ser exatamente a mensagem motivacional que você precisava hoje. E já sabe, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. O céu é o limite, mas só para quem acredita em si mesmo. Agora, respire fundo, porque o primeiro capítulo dessa história começa com o brilho do sonho americano. E também com uma mentira que nem o visto H-1B conseguiu esconder. Mateus chegou em Orlando com os olhos brilhando e o inglês travado. My name is Mateus, e from Brasil, ele dizia, com um sorriso que compensava a gramática falha. Era 2012, e tudo nele era esperança. O passaporte novo, a mochila com feijão no fundo falso e a vontade de fazer diferente. Logo nos primeiros meses, arrumou um trampo lavando carros num lava-jato de brasileiros. Era cansativo. Era. Mas a gorjeta no fim da semana fazia valer cada calo. Era ali, entre a espuma e os carros importados, que Mateus começou a sonhar com algo maior. Não demorou muito para ele entender que, nos Estados Unidos, quem se destaca é quem resolve problemas. Em 2 anos, virou gerente do Lava Jato. Depois, abriu seu próprio negócio, uma franquia de food truck vendendo coxinha gourmet com cheddar e bacon. O povo da Flórida pirou. Mateus cresceu como espuma de refrigerante quente. Comprou uma casa, trocou o Civic por uma F-150 e levou a mãe para visitar a Disney. O menino de Marília agora era o mate da América. Uma verdadeira história de fé e esperança para quem acredita em si mesmo. Mas tinha um detalhe no passado que ele nunca contou para ninguém. Um rolo judicial do tempo em que ele trabalhava como motoboy no Brasil. Nada grave, segundo ele. Um mal-entendido. Mas foi justamente esse detalhe que anos depois virou uma pedra no sapato, ou melhor, uma cláusula escondida num acordo internacional. Enquanto ele construía uma vida de cinema, a Interpol construía um dossiê. Você que está aí, talvez se pergunte, mas se ele estava legal, trabalhando duro, pagando imposto, por que mexer no passado? Pois é, a vida não tem um botão de reset, e tem feridas que só o tempo e a verdade curam. Essa é uma daquelas reflexões positivas que ninguém gosta de encarar, mas que precisa ouvir. Quando tudo vai bem demais, às vezes esquecemos que o caráter é o verdadeiro passaporte. E o de Mateus estava prestes a vencer. A cada conquista, a cada entrevista de TV local que ele dava como exemplo de brasileiro vencedor, mais alto ele subia. Mas é aquela coisa, quanto mais alto o voo, maior o barulho da queda. E o barulho começou com um telefonema de um número desconhecido. No visor, Washington, D.C. Dali em diante, o vento do sucesso começou a soprar de um jeito que nenhuma previsão previa. Agora, é hora de descobrir de onde veio essa tempestade. A denúncia, a extradição e o retorno forçado. Na manhã seguinte ao telefonema, Mateus foi abordado por 2 agentes do ICE no estacionamento do próprio food truck. Mr. Mateus da Silva. You're under investigation. O chão abriu. As mãos suaram. Era como se a vida inteira passasse em câmera lenta. Ele não entendia direito o que estava acontecendo, só ouviu a palavra extradition e sentiu o peso de um passado que ele achava que tinha enterrado. Um processo de fraude em nome de terceiro, arquivado por anos no Brasil, fora reaberto com a ajuda da Interpol e dos acordos firmados pela nova política de Donald Trump, que estava em guerra contra imigrantes com ficha. Em questão de horas, o sonho americano virou uma cela provisória. E não era a série da Netflix, não. Era a vida real com gosto de injustiça. Lá dentro, entre latinos e africanos, Mateus começou a fazer algo que não fazia há muito tempo: orar.
Senhor, se eu tiver que voltar, que seja com a tua mão me sustentando. Era uma oração simples, mas foi o que manteve sua sanidade nas 3 semanas de custódia. O mesmo Deus que preserva homens e animais, como diz o Salmo 36, foi seu único advogado naquela fase. A notícia se espalhou rápido. Seus sócios o abandonaram, o food truck foi apreendido e a casa hipotecada. Mateus voltou ao Brasil algemado, sentado entre 2 militares no último banco do avião. Nem teve tempo de se despedir da mãe, que já estava com Alzheimer avançado. Desembarcou no aeroporto de Guarulhos sem celular, sem mala, sem dignidade. Aquilo que parecia um recomeço forçado parecia, na verdade, um fim. Mas às vezes, é na queda que a gente aprende a voar. Em solo brasileiro, tudo parecia ter mudado, menos o preconceito. Olha lá o deportado, sussurravam no bairro. Os amigos de infância o evitavam como se ele fosse contagioso. Não era só o nome dele que tinha sido manchado, era sua identidade, sua esperança, sua autoestima. Mas mesmo naquele vale escuro, Mateus lembrava do que tinha lido na Bíblia dentro do centro de detenção, ente está o manancial da vida. E se havia um manancial, ainda era possível beber da fonte. Foi nesse momento que ele decidiu que não ia ser conhecido como extraditado, mas como ressignificado. Ao invés de fugir do passado, ele começou a usar a própria história como trampolim. Criou um canal no YouTube chamado Deportado com Fé, e o primeiro vídeo viralizou. Ele não falava de política, nem de vingança. Ele contava sua história com lágrimas nos olhos e esperança no coração. Porque quem acredita em si mesmo encontra propósito até nas algemas. Recomeçar é uma palavra bonita até você ser forçado a vivê-la. Mateus voltou para a casa da avó, num bairro simples de Marília, onde tudo parecia menor do que lembrava. Mas o homem que voltou já não era o mesmo. Ele tinha aprendido a viver com menos e a valorizar o que não tem preço. Começou vendendo pão de queijo na porta da escola, com uma plaquinha, receita direto dos Estados Unidos. As vendas eram tímidas no início, mas o sorriso era autêntico. Ele usava frases de motivação nos saquinhos, não desista de você, Deus ainda escreve certo por linhas tortas, você é maior do que sua queda. Em pouco tempo, as pessoas não compravam só pelo gosto, mas pela mensagem. E ali, entre fornadas e conversas, ele começou a viver o que antes só pregava. Histórias inspiradoras nascem de cicatrizes. Mensagens motivacionais ganham poder quando saem de um coração curado. Mateus virou atração local. Foi chamado para dar entrevista em rádios comunitárias, depois em podcasts, e até em uma matéria na TV. O deportado que virou referência era agora um símbolo de resiliência. Começou a dar palestras em escolas públicas, contando sua trajetória e falando sobre responsabilidade, fé e reinvenção. Em vez de esconder seu erro do passado, ele o expunha como cicatriz de guerra. Um lembrete vivo de que não é o erro que define você, mas o que você faz depois dele. Nos encontros com jovens, Mateus falava sobre oportunidades, mas também sobre consequências. Indicava livros como O Poder do Hábito, Mais Esperto que o Diabo e, claro, a Bíblia, não como religião, mas como manual de sobrevivência emocional. Falava sobre empreendedorismo com propósito, ensinava os meninos a vender picolé com dignidade e a sonhar com propósito. Era mais do que dar um peixe. Era ensinar a lançar a rede, com fé, com estratégia, com esperança. Aos poucos, o pão de queijo virou franquia. Criou o Esperança na Massa, um projeto social que ensinava panificação para ex-detentos. O que começou como tábua de salvação se tornou ponte para outras vidas. Porque quem já esteve no fundo sabe reconhecer quem ainda está lá. Mas tudo isso ainda era só o início. O que viria depois mostraria que, às vezes, o verdadeiro sucesso acontece onde menos se espera. A transformação em propósito. Mateus entendeu que sua história tinha um peso maior do que ele imaginava. Quando foi convidado para palestrar num evento de ex-moradores de rua, decidiu que não ia apenas falar, ele ia ouvir. Ficou uma tarde inteira ouvindo histórias de abandono, vício e dor. E em cada uma delas, via um pedaço de si. Foi ali que ele teve o estalo. E se ele transformasse seu canal em uma plataforma de transformação social? Deportado com Fé virou um movimento. Reformulou o conteúdo, chamou outros deportados, ex-detentos, mães solo e pessoas invisíveis para contarem suas trajetórias. Os vídeos começaram a ganhar tração. Não era só entretenimento. Era cura. Era redenção. Histórias de fé e esperança misturadas com reflexões positivas que arrancavam lágrimas e mudavam mentalidades. A audiência crescia, mas, mais do que views, cresciam as conexões reais. Gente que dizia,
Você salvou minha vida sem saber. Uma empresa de tecnologia viu potencial no canal e ofereceu patrocínio. Com o dinheiro, Mateus alugou um galpão e criou o Instituto Manancial, em homenagem ao versículo que tanto sustentou, pois em ti está o manancial da vida. Ali, ofereciam cursos, apoio psicológico e mentoria para pessoas em situação de vulnerabilidade. Era o Salmo 36 em ação, a justiça fluindo como montanhas, o juízo como um grande abismo de aprendizado. As pessoas perguntavam: como você conseguiu sair do fundo do poço e construir tudo isso? Ele sorria e respondia: foi Deus, foi resiliência, e foi escolher não ser vítima da própria história. Reforçava sempre: acreditar em si mesmo é o primeiro passo, mas o segundo é transformar dor em direção. Dizia que a vida é como uma receita de pão de queijo: se você errar na medida, pode desandar. Mas com paciência, fé e os ingredientes certos, sempre dá para assar de novo. O sucesso não subiu a cabeça, porque ele sabia que a queda ensina mais do que o topo. Continuava visitando escolas, presídios e comunidades. Em cada fala, deixava claro: eu sou o mesmo Mateus. Só que agora, de volta ao lugar onde tudo começou, eu encontrei meu verdadeiro destino. Mas o destino ainda guardava mais uma surpresa. Uma que nenhuma prisão, extradição ou trauma poderia prever. Certa manhã, enquanto distribuía pães no semáforo, um carro parou e o motorista abaixou o vidro. Era o irmão de um dos sócios que o abandonaram nos Estados Unidos. Estava no Brasil para um casamento e, ao ver Mateus, se emocionou. Meu irmão viu seus vídeos e chorou. Ele te admira. Quer te ajudar a expandir o projeto nos Estados Unidos. Mateus ficou em silêncio. Era como se a vida desse uma piscada. Uma chance de voltar, mas com propósito, não com vaidade. Depois de muito orar e refletir, ele aceitou. Mas dessa vez, não como imigrante buscando sucesso. Ele voltaria como missionário do propósito, levando o Instituto Manancial para comunidades brasileiras nos Estados Unidos. Levou junto ex-alunos, jovens que antes estavam à margem da sociedade e agora davam palestras com autoridade e fé. Era como multiplicar pães. Não mais coxinha gourmet, mas esperança, em pacotes prontos para consumo. Na primeira viagem de volta, passou novamente por Orlando. Caminhou pela calçada onde vendia lanches, olhou para o prédio onde foi preso e sorriu. Não havia mais dor, só gratidão. Gravou um vídeo: de onde fui derrubado, hoje me levanto com milhares ao meu lado. E concluiu: Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma tudo em propósito, se você tiver coragem de se levantar. O vídeo explodiu nas redes. A história de Mateus virou documentário, livro e referência em universidades. Mas o que ele mais valorizava era ver alguém dizendo: se ele conseguiu, eu também posso. Ele plantou consolo onde havia desespero, e colheu propósito onde antes havia vergonha. Contos de superação e fé não são feitos só de finais felizes, mas de recomeços reais. E a jornada de Mateus continua, agora, em cada vida tocada pelo seu legado. E você? Está esperando o que para transformar a sua dor em destino? Porque se até um extraditado pôde voltar por cima, o que te impede de começar agora? Você chegou até aqui. Leu uma história inteira baseada no Salmo 36, com quedas, reviravoltas, fé, dor e propósito. Agora, eu te pergunto, o que você vai fazer com tudo isso? Vai só fechar o vídeo e seguir com a vida como se nada tivesse mudado? Ou vai se levantar e começar a transformar seus próprios erros em uma nova estrada? Será que não está na hora de você também viver sua própria história inspiradora? Se a vida te derrubou, lembre-se, você não é o que fizeram com você, mas o que você escolhe fazer com o que fizeram. A esperança existe, não como ideia, mas como força real. E você só precisa acreditar em si mesmo o suficiente para dar o primeiro passo. Se esse conto tocou o seu coração, deixa nos comentários. Qual foi o ponto da história que mais te marcou? Eu quero saber. Sua resposta pode tocar outras pessoas que estão lendo. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de uma mensagem motivacional hoje. E claro, se inscreva no canal Contos Inspirados nos Salmos e ative o sininho, porque aqui a gente não conta só histórias, a gente semeia fé, esperança e transformação. Você está pronto para viver seu recomeço? Porque o mundo precisa ouvir a sua história.